Algo admirável na trajetória de vida de qualquer pessoa é a sua capacidade de aceitar novas ideias, de crescer, de rever seus conceitos e permitir-se viver um processo de aprendizado contínuo. Algo assim podemos encontrar na vida e na obra do reformador Martim Lutero. Textos de sua juventude abordam temas que o reformador retomou mais tarde, desenvolvendo e amadurecendo seus posicionamentos. Uma temática sobre a qual Lutero se debruçou diversas vezes envolve os sacramentos. No ano de 1520, Martim Lutero escreveu um texto intitulado Do Cativeiro Babilônico da Igreja. Esse título remete ao antigo cativeiro babilônico do povo de Israel, como está registrado lá no Antigo Testamento. O que Lutero quer dizer com isso? O que será que esse título significa? Bom, significa que o reformador está fazendo uma dura crítica à igreja do século XVI, dizendo que o povo de Deus está cativo, assim como estava o antigo povo de Israel, levado para a Babilônia. É muito interessante notar como o reformador pensa a igreja como povo. A teologia de Lutero é feita a partir das pessoas. Lutero sempre se preocupou em fazer teologia e pensar a igreja para e a partir das pessoas. Uma teologia abstrata, complicada, distante, não faz qualquer sentido. Não basta um teorizar, um academicismo de palavras complicadas, coisas típicas de Torres de Marfim, restritas apenas a alguns poucos de uma elite religiosa. O contexto, portanto, ali onde Lutero estava falando, ele está vendo o povo ser aprisionado pela igreja instituída, pela igreja romana. No caso dos sacramentos, especialmente a missa e a Santa Ceia, Lutero critica duramente a distribuição do pão ou da hóstia sem o cálice. Esta é ainda a prática comum no catolicismo. Apenas o sacerdote recebe do cálice, os leigos recebem apenas a hóstia. Ou seja, as pessoas comuns, as pessoas em geral, elas não comungam do pão e do vinho, apenas do pão. Assim, por meio dos sacramentos, a igreja instituída acabava controlando a vida dos fiéis e é contra isso que Lutero se posiciona. Em seu texto intitulado Do Cativeiro Babilônico da Igreja, o reformador enfatiza sua posição contra as indulgências. Ele chega a dizer que em um de seus textos anteriores foi muito brando, que pegou muito leve com as indulgências. Agora, ele escreve de forma direta e objetiva que as indulgências são, na verdade, maldade dos aduladores romanos. Algo semelhante ele faz a respeito da autoridade papal. Antes, Lutero havia combatido a ideia de que o papado existia por direito divino, mas aceitava até que pudesse se basear em algum direito humano. Agora, porém, Lutero afirma contundentemente que o papado é o reino da Babilônia. Muitos dos textos escritos por Martim Lutero são respostas aos diversos ataques que ele sofria de frades, padres, teólogos da igreja devido às suas posições. É muito importante levar isso em consideração para que se possa compreender bem o que Lutero está dizendo em seus textos. Como já apontamos nesse caso específico com o texto do Cativeiro Babilônico da Igreja, mais uma vez estão em jogo os sacramentos. Assim, uma questão debatida pelo reformador diz respeito ao pão e o vinho que a igreja de então entendia bastar que fosse distribuído aos leigos o pão. Lutero, portanto, argumenta que a ordem de Cristo é que comam e bebam, não apenas que comam. O texto do Evangelho de João 6, 53 a 55 é lembrado aqui, porém, é lembrado apenas porque um dos críticos de Lutero o fez, para argumentar sobre a prática de servir apenas o pão. Lutero, assim, chama a atenção para as interpretações criativas de seus críticos
que manipulam a Escritura erroneamente. O que é claro é que Lutero se opõe à ideia de que fique ao arbítrio da Igreja decidir sobre os elementos da ceia, uma vez que esta é uma instituição do próprio Cristo, para a qual há clara fundamentação bíblica. Logo, conclui Lutero, João 6 não trata dos sacramentos, nada traz sobre o tema. Então vamos lá, os textos que falam claramente a respeito da ceia estão nos Evangelhos e numa passagem escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, como, por exemplo, 1 Coríntios 11. Em relação aos Evangelhos, é curioso que eles destacam a parte onde é dito bebam dele todos, ao passo que não é dito comam dele todos. Mesmo assim, é o vinho que a igreja nega a todos. A partir daí, as igrejas protestantes, evangélicas, passaram a incluir a todas as pessoas na comunhão da ceia sob as duas espécies, o vinho e o pão. Como podemos ler no Evangelho de Mateus, Jesus tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Está lá em Mateus 26, verso 27. Não cabe a um magistério da igreja ou a uma classe sacerdotal privar a igreja, o povo de Deus, dos bens que Cristo conquistou para a igreja. O povo de Deus não pode ser cativo de leis arbitrárias, de entendimentos particulares, de interpretações criativas que distorcem a palavra de Deus. Nenhum líder na igreja, e nem mesmo um concílio, tem o poder e o direito de estabelecer novos artigos de fé. Lutero, assim, critica também a interpretação conhecida por transubstanciação na ceia do Senhor. Segundo essa teoria, transubstanciação significa a mudança da substância do pão e do vinho na substância do corpo e sangue de Jesus Cristo no ato da consagração. Ou seja, depois da consagração, mesmo que você ainda veja ali um pedaço de pão ou uma hóstia, mesmo que você veja o vinho, aquilo não é mais pão, aquilo não é mais vinho, mas o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Lutero criticará tal entendimento, afirmando não possuir base bíblica, sendo assim mera ficção da mente humana. O reformador atribui essa teoria da transubstanciação à influência aristotélica na teologia dos últimos séculos, aqueles últimos séculos ali anteriores ao século XVI, a chamada teologia escolástica. Para Lutero, não é necessário se enredar em teorias e filosofias complexas naquilo que a Escritura é clara e exige uma fé simples das pessoas. Argumentando a respeito, não filosofemos em excesso, dirá Martim Lutero. A partir das palavras de Jesus, quando celebrou a última ceia com seus discípulos, como está registrado lá nos Evangelhos, o reformador argumenta: não parece evidente que Cristo pretendeu manter-nos na fé simples para que crêssemos apenas que seu sangue está no cálice? Certamente, se não consigo compreender de que maneira o pão é o corpo de Cristo, aprisionarei minha razão na obediência a Cristo. E atendo-me simplesmente às suas palavras, creio firmemente que não apenas o corpo de Cristo está no pão, mas que o pão é o corpo de Cristo. Veja que, para Lutero, aquilo que a filosofia não compreende, a fé compreende. Ou seja, não é necessário que a nossa razão tente possuir o domínio ou a compreensão de tudo, formulando teorias criativas para atender os questionamentos de um coração incrédulo. Lutero afirma com toda convicção que maior é a autoridade da palavra de Deus que a capacidade de nossa razão. E vai acrescentar mais adiante ainda que onde está a palavra de Deus que promete, ali é necessária a fé do ser humano que aceita. A grande tentação que todos nós, de corações duros e rebelados, estamos sujeitos todos os dias é invertermos as ordens das coisas. Nosso orgulho nos leva a olhar para nós mesmos. Nos enganamos, achando que temos algo a realizar
para obtermos a salvação e o favor de Deus. Assim, também igrejas podem acabar se afastando da graça de Deus. Esquecem ou deixam para segundo plano a obra e a promessa de Deus reveladas em sua palavra para começarem pelas suas próprias obras, por seus próprios méritos, por sua própria caridade. A isto, Lutero responde dizendo claramente: a palavra de Deus é o primeiro, a ela se segue a fé, e à fé a caridade. O reformador continua reforçando que a salvação e toda a obra humana é resposta ao que Deus faz primeiramente, e que a nossa resposta vem da fé em suas promessas. A caridade, por fim, realiza toda boa obra porque não faz o mal, ou melhor, ela é o cumprimento da lei. E o ser humano não se pode entender ou lidar com Deus por outro meio do que pela fé. Isso significa que o autor da salvação não é o ser humano com algumas obras suas, mas Deus, por sua promessa, para que tudo dependa da palavra do seu poder e por ela seja sustentado e conservado. Cabe mais uma vez lembrar que o contexto em que Lutero está dizendo essas coisas tem a ver com a maneira como a missa e os sacramentos vinham sendo deturpados e mal compreendidos na sua época. Mas também hoje, por nossa natureza pecaminosa, podemos achar que ao participarmos dos programas da igreja, por estarmos num culto e celebrarmos a ceia, estamos prestando algum favor a Deus, algum serviço ou mesmo sacrifício ao Senhor. Isto é claramente um grande equívoco. Nada melhor do que recorrer mais uma vez às palavras do próprio Lutero, onde ele deixa muito evidente tudo isso, a saber que a iniciativa é de Deus. Por isso, em sua essência, a missa propriamente não é outra coisa que as citadas palavras de Cristo. Tomai e comei, como se dissesse: olha, ser humano pecador e condenado, pela pura e gratuita caridade com que te amo, pela vontade do Pai misericordioso, prometo-te, por estas palavras, a remissão de todos os teus pecados e a vida eterna, antes de qualquer mérito e voto teu. E para que estejas completamente seguro dessa minha promessa irrevogável, entregarei meu corpo e derramarei meu sangue, confirmando com minha própria morte essa promessa e deixando-te ambas as coisas como sinal e memória dessa promessa. Eis, portanto, o ponto central. De nada adiantam muitas missas, muitos programas, se não há promessa e não há fé. Algo realmente fabuloso ao lermos Lutero é a maneira como somos levados não tanto a prestarmos atenção nele, mas em como ele busca remeter e fundamentar o seu pensamento, as suas palavras nas Escrituras. Assim, ele critica aqueles que chama de ímpios fabuladores que ensinam tradições humanas em lugar de anunciarem a promessa do Evangelho. O reformador acrescenta ainda que mesmo que estes ensinem as palavras de Cristo, não as ensinam deixando claro serem promessa e aliança em Cristo, ou seja, não o fazem com o objetivo de obter fé. Enfim, muitos podem se declarar pastores, muitos podem se declarar pregadores, podem ser muitos também os programas, os cultos das igrejas, até se pode fazer referência à Bíblia. Mas ainda assim, a verdadeira essência do Evangelho está sendo retida, negada às pessoas. Em referência ao título de seu texto, o reformador dirá que o que deploramos nesse cativeiro é que hoje se procura, com todo o cuidado, que nenhum leigo ouça aquelas palavras de Cristo como se fossem demasiadamente sagradas para serem entregues ao povo. Talvez a melhor tradução disso para os nossos dias seria dizer que o cativeiro da igreja está em que as pessoas sejam privadas do Evangelho, porque muitos encarregados de a pregarem já não creem nas promessas de Deus. Assim, o que resta é um discurso que tenta começar pela boa obra, pela caridade, sem que antes haja o anúncio da promessa e, portanto, sem que haja uma resposta de fé.
O resultado inevitável é a morte da igreja. Afinal, não há igreja sem o anúncio da palavra, nem sem uma resposta de fé a esta palavra. Não basta reverenciar as Escrituras ou qualquer rito da igreja. É preciso crer nessas palavras. Como diria Lutero, Satanás tem grande interesse em que toda a terra esteja cheia de missas, ou seja, cheia de cultos, cheia de programas de igreja, desde que ali não haja mais do que idolatria e crendices, mais do que invenções humanas, sendo que a verdadeira fé já não se encontra ali. Muitos sacerdotezinhos, como os chama o reformador, andam zelosos por suas vestes. Lhes pesa a consciência se não se acharem em perfeito estado no que se referem às coisas externas. Eles temem errar algum detalhe da liturgia, mas ao mesmo tempo não creem na promessa, não creem na missa propriamente, não se abalam por isso em suas consciências. A preparação digna e o uso legítimo estão somente na fé, constata Lutero. O reformador dirá uma palavra ainda a respeito de cada sacramento reconhecido pela igreja da época. Mas vamos ficar por aqui para que essa conversa não fique ainda mais longa. Importa termos captado a essência. Deus vem ao encontro de sua criação caída e ele nos transmite a sua promessa. Mediante isto, o que se espera é uma resposta de fé. Se você deseja saber mais, se gostaria de ler a íntegra deste texto de Martim Lutero, ele se encontra no segundo volume das obras selecionadas de Martim Lutero. Confira o link abaixo na descrição. Que o bom Deus abençoe você e seja você uma bênção.